paz a todos. Amém? Convido os irmãos para nós estarmos orando mais uma vez, para agora nós recebermos da palavra do Senhor, pedindo ao Senhor todo o direcionamento, todo o entendimento, toda a edificação que vem da palavra do Senhor nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos pedir ao Senhor que neste momento nosso coração esteja receptivo à Tua palavra, Senhor. Que a partir de mim, ó Deus, a Tua palavra venha instruir, venha exortar, venha libertar, venha edificar, ó Deus, venha operar dentro do nosso coração, Senhor Deus. Que tudo aquilo que o Senhor já preparou, nesse momento, ó Pai, minha limitação humana não venha atrapalhar, ó Pai, que a mensagem seja entregue da melhor maneira possível ao coração de cada irmão que está aqui. Abençoa, Deus, tudo que foi ministrado aqui essa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos já estão habituados, já os irmãos que vêm pregar na quarta, né? Eu não digo nem pregar, né? Cada um tem um jeito assim. Então, os irmãos já estão habituados quando eu venho. Geralmente eu trago alguma história e tento extrair algumas lições dessas histórias. Seja algum personagem, seja alguma parábola de Jesus, algum outro acontecimento da Bíblia. E hoje eu vim falar de um personagem que eu cito com uma certa frequência aqui na igreja, aqui quando eu venho nos cultos, mas não me lembro de, pelo menos no culto de quarta-feira, eu trazer uma mensagem voltada para esse personagem, né? Nós vamos falar hoje do Estevão, que para mim no Novo Testamento é um dos personagens que maior representa assim o cristianismo na essência, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então eu acredito que em algum outro momento eu já tenha falado sobre esse personagem, talvez numa culto de jovens, alguma coisa assim, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida desse personagem e as lições que a vida dele trouxe para nós. Se nós olharmos a história dele, não tem muitos detalhes, né, mas o acontecimento que envolveu a vida dele foi um acontecimento muito importante para a vida da igreja e os rumos que a igreja primitiva tomou naquele momento. Então já convido os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias em Atos 6, onde inicia a história de Estevão. Nós vamos então começar, com o perdão da redundância, do começo, da onde aparece pela primeira vez o nome de Estevão, e falar um pouco sobre algumas lições que nós podemos ter com a vida desse homem. Então os irmãos, põe comigo a leitura aí de Atos 6, nós vamos ler do 1 ao 15, nesse primeiro momento. Diz assim, Atos 6: Ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração nos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quando a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 8. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos
e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E o 15: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Por enquanto, é este texto que nós vamos ler. Então aqui nós começamos aqui com um problema. Irmãos, igreja primitiva, nós estamos falando aqui mais ou menos 5 anos após a ascensão de Cristo, a igreja se estruturando ali, mas já tinha problemas. Então, os problemas na igreja não começaram agora no século 21, né? Nós já nos deparávamos com alguns problemas lá atrás. Um dos problemas que estava havendo aqui, destacado nesse texto, era na distribuição. Nós conhecemos ali o começo de Atos, onde fala que a igreja se unia e se ajudava, existia uma ajuda mútua ali entre os irmãos, onde aqueles que tinham mais ajudavam os que tinham menos, e assim eles repartiam as coisas. Mas a igreja era formada por 2 tipos de irmãos, vamos colocar assim: uns vindo da tradução judia, vindo dos gregos, que eram os helenistas, e outros vindo da descendência ali sendo hebreus mesmo. Então existiam, vamos dizer, quase que dois tipos de pessoas ali dentro da igreja, vindo de duas diferentes vertentes do judaísmo. E acontece que aqueles que vinham da descendência grega ali do judaísmo estavam reclamando que na repartição daquilo que as viúvas precisavam, as viúvas dos gregos estavam ficando desamparadas. Então surgiu um problema na igreja, e então os discípulos foram chamados, e os discípulos: olha, a gente precisa se dedicar na leitura da palavra e pregar essa palavra e na oração. Nós não podemos também lidar com essas coisas que estão atrapalhando o cotidiano da igreja. Então reuniram 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito, como diz a palavra, e instaurou-se ali então o ministério diaconal da igreja, o ministério de diáconos. Nós poderíamos deixar um dia só para falar sobre o ministério diaconal, né? Às vezes a gente pensa que o diácono tem a principal função em servir a ceia, né? Mas isso é uma simbologia, porque os diáconos foram levantados, como nós vimos aqui nesse texto, para servir a igreja no alimento de uma forma geral, né? Aqui nós vemos na necessidade dos órfãos e das viúvas. Então o ministério dos diáconos, ele tem esse cuidado, né? Essa função do cuidado, não somente vir no culto de ceia e entregar a ceia, mas isso é um momento, um estudo para outro momento. Acho que quem deve ministrar inclusive seja o pastor, né? Mas acontece que Estevão estava entre esses homens. Então aqui começa a história de Estevão. Não existe nenhum relato bíblico sobre a conversão de Estevão. Alguns acreditam que Estevão fazia parte daquela comissão de 70 discípulos, lá de Lucas 10, que Jesus manda visitar as cidades e orar, e depois eles regressam contando as maravilhas que eles puderam presenciar nessa jornada, nessa missão que Jesus deu. Mas isso é uma tradição que se levantou, mas não existe nenhuma prova concreta. Alguns outros acreditam que pelo fato de Estevão falar grego, ele veio com essa igreja que veio da Grécia, né? Esses irmãos que vieram da Grécia, e se converteu, então, através da pregação dos apóstolos. Sendo uma ou outra, isso não faz diferença. O que importa é nós destacarmos aqui a boa reputação que carregava Estevão. Então Estevão, por si só por ele fazer parte desses diáconos, ele já era um homem de destaque dentro da igreja. Ele tinha uma reputação ilibada e se mostrava ali, se apresentava como um homem de Deus, né? Um homem fiel à palavra do Senhor, um homem que não tinha erros, assim, não tinha o que acusar diante de Estevão. Porém, toda essa sua ousadia em ministrar a palavra, como ele tinha feito, nós lemos aqui no versículo 8, que Estevão era cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vemos que isso incomodou a liderança judaica da época. E assim como Jesus, esses líderes religiosos
perseguiam a igreja que se levantava ali após a crucificação de Jesus, né? E assim foi com Estevão. Estevão também sofreu essa perseguição, e Estevão então foi levado a um julgamento, que é onde nós paramos aqui nossa leitura. Mas o que eu quero destacar, irmãos, aqui nessa primeira parte, é sobre a vida de Estevão como uma pessoa irrepreensível. Abre comigo Filipenses 2:15. Quem achar pode fazer a leitura, por favor. Onde nós estamos falando de um irmão irrepreensível, né, que já era destaque. E Estevão tem o significado do seu nome de riqueza ou coroa. O que diz aí Filipenses 2:15? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Essa palavra deve ser escrita depois de Estevão morrer, mas Estevão já vivia essa palavra, e essa palavra se aplica para nós hoje. Então a primeira lição que nós temos aqui é voltada para o exemplo que Estevão deixou como cristão, é justamente esse. Nós precisamos, enquanto membros da igreja, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto carregamos o nome de Cristo, porque somos e nos declaramos cristãos, é buscar ser irrepreensíveis e buscarmos ter uma boa reputação. Uma vez eu brinquei na escola bíblica falando assim que se você mente, se você traz sua esposa, se você fala palavrão lá no seu serviço, não fala que você é cristão não, porque senão Deus vai ficar mal na foto, né? Jesus vai queimar o filme de Jesus sem ele ter culpa nenhuma, né? Então nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho, a nossa reputação. Aqui nós vimos um homem que tinha uma reputação irrepreensível, né? Um homem de destaque no meio da igreja. E no segundo ponto que nós podemos falar hoje sobre Estevão é que ele conhecia e manejava bem a palavra de Deus. O ponto alto aqui do estudo de Estevão, nós não vamos fazer a leitura, mas no capítulo 7, Estevão dá uma verdadeira aula no seu julgamento. Então nós paramos aqui, onde levantou-se uma oposição a Estevão. Então Estevão foi levado a um julgamento, como diversas vezes os apóstolos na igreja de Atos foram levados a julgamento diante das autoridades religiosas, e sempre nós vimos eles defendendo a sua fé. Pedro uma vez também ali diante do julgamento pregou com tanta eloquência, e no final ele disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, né? E ali nesse momento eles foram, vamos dizer assim, absolvidos momentaneamente, né? E puderam ali continuar o seu ministério depois de uma pregação dessa. E essas pregações impactaram a vida das pessoas que estavam ali e ouviam. E o nosso personagem de hoje, ele faz o maior discurso do livro de Atos. O seu discurso dura basicamente aqui 49 versículos. Então uma grande defesa, aonde ele mostra extremo domínio da palavra, ele manejava muito bem a palavra. Então não vamos ler, mas em sumo ele faz um resumo da história de Israel. Então ele começa falando de Abraão, que Abraão recebeu a promessa de Deus, através da circuncisão estabeleceu uma aliança com Deus. Depois disso vieram os patriarcas que traíram José. José então foi levado ao Egito, mas Deus abençoou José, né? Então o povo foi ao encontro de José, onde tinha alimento. Só que o rei que confiava em José morreu, veio outro rei, e esse rei, vamos dizer assim, se levantou contra o povo de Deus, e o povo de Deus passou a sofrer. E ali então, passado alguns anos, Moisés é levantado para libertar o povo, né? E o pastor até comentou esse dia, 40 anos, ele teve uma etapa da sua vida, depois mais 40 anos, e os seus últimos 40 anos foram então no deserto, vivendo assim 120 anos. Então Deus levanta Moisés, e Moisés então pega o povo, regressa, tira o povo desse cativeiro, leva o povo para o deserto, e ali no deserto o povo murmura contra Moisés, constrói um bezerro de ouro, e Deus repreende o povo, e o povo sofre por não obedecer a Deus. E aí o povo então
recebe de Deus o tabernáculo fica ali com o povo, né, passando ali pela responsabilidade de Arão até Josué. Depois esse tabernáculo sai da presença do povo, onde lá na frente de Davi então projeta o tabernáculo, o templo do Senhor, onde Salomão então constrói. Ele passa por essa história, mas sempre enfatizando que os homens, o povo de Israel, e ele fala com os nossos pais, o povo do passado sempre, vamos dizer assim, pisou na bola com Deus. E se nós olharmos a história de Israel, é uma história de altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Todos os altos da história de Israel foi quando Deus, vamos dizer assim, deixou de pesar muito do povo, porque o povo, pela sua irreverência, sua idolatria, pela sua infidelidade, pela sua murmuração, viveu tempos difíceis. Se nós olharmos as histórias dos reis de Israel, tanto da tribo do sul como do norte, nós vamos ver ali, aqui na minha Bíblia, é uma Bíblia de estudo, tem lá os reis que fizeram o que era bom perante o Senhor e os reis que fizeram mal. A lista dos reis que fizeram mal perante a palavra do Senhor é muito maior do que aqueles que fizeram segundo a palavra do Senhor. Por isso tantos profetas foram levantados para levantar ali um alerta na época dos reis. Mas o fato é que sempre o povo de Israel viveu oscilando na sua fé, e isso Estevão, vamos dizer assim, colocou diante daqueles líderes religiosos no momento do seu julgamento, né? Então ele partiu ali para uma exortação e para um confronto. Agora nós vamos ler o capítulo 7, versículo 51, já no final de tudo isso. Perdão, irmãos. Então ali, diante de uma ameaça, ele faz esse panorama todo da história dos antepassados, daqueles que estavam ali te julgando ele no caso, e ele diz no versículo 51 do capítulo 7: ele diz assim, já a última parte da sua defesa, se nós podemos colocar assim, já que ele estava diante de um julgamento, ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não o guardastes. Diante de acusadores, diante de uma situação complicada para ele, ele tem a autoridade e a coragem de terminar o seu discurso dessa maneira. Somente uma pessoa cheia do Espírito e com domínio da palavra, né, teria tamanha coragem quanto Estevão teve. Então Estevão sabia o que ele estava falando, né, e ele estava muito convicto daquilo que ele precisava colocar ali diante daqueles homens. Então tem mais uma aplicação para nós, irmãos. O conhecimento da palavra nos auxilia nos posicionamentos e nos desafios. Então, irmãos, eu vejo assim que, como eu sempre digo, para o cristão, uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra é inegociável, precisa ser inegociável na vida de todos nós. Quando Josué assume o ministério deixado por Moisés, Deus chama Josué e diz para ele, nós podemos abrir lá em Josué 1. A hora que está abrindo o livro, pedi para ela fazer a leitura. Josué 1, 8 e 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente do que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só, então Josué assume ali o povo diante de um grande desafio, né? Então Moisés agora já não estava mais no meio do povo, o povo quase que literalmente a um passo da terra prometida. Então Josué
é chamado por Deus e Deus diz: não cesse de falar do livro dessa lei. Né? A lei que eu dei para vocês deve estar no seu coração. Em Deuteronômio, a gente vê também Deus dando essa ordem para o povo, né? Para que a palavra de Deus não saia do coração do povo. E ainda em Salmo 119:11, um texto conhecido, que diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então nós vemos aqui um exemplo a ser seguido na vida de Estevão, primeiramente na sua reputação e segundo na sua dedicação em conhecer a palavra de Deus. Não faltava conhecimento da palavra de Deus para Estevão lidar com as dificuldades e lidar ali com aquilo que estava proposto diante dos seus olhos. Nós vimos que ele fazia prodígios entre o povo, e isso incomodava. Ele falava muito de Jesus e o povo acusava ele da mesma forma como acusaram Jesus, de que Jesus estaria ali, vamos dizer assim, falando contra a lei, né, substituindo tudo aquilo que Moisés instaurou para o povo. E nós já estudamos aqui, tivemos a oportunidade de entender qual o sentido disso, né, que Jesus veio, cumpriu toda a lei, estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem. E isso não entrava no coração desses homens, né? E Estevão, mesmo conhecendo toda a lei de Moisés, mesmo conhecendo todos os ritos que existiam ali quando Deus estabeleceu suas alianças com o povo lá atrás, o povo hebreu, o povo israelita, ele tinha no seu coração a convicção de que Jesus veio para um ministério ainda maior. E é como ele encerra aqui o seu discurso. O terceiro ponto é como agir, na verdade, nas adversidades. Né? Nós vemos aqui uma grande adversidade, um risco iminente que Estevão sofreu e estava diante dele. E aqui nós continuamos a nossa leitura em Atos 7, agora versículo 54 até o 59. Diz assim, Atos 7, 54: Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui nós vemos a consequência da ousadia de Estevão. Mas diante de uma iminente morte ali, de homens enfurecidos tacarem pedras contra ele, Estevão olhou e teve uma visão, né? Ele viu um trono, viu Jesus à destra do Pai. Então nós vemos aqui que ele, mesmo experimentando uma morte horrível, ele manteve a esperança de uma vida além dessa. O pastor falou que agora há pouco, né, na abertura, eu lembrei do irmão Jonas, né? O irmão Jonas, a gente conversava na escola bíblica, e eu concordo com uma coisa que ele falava. Ele falava assim: eu não tenho medo da morte, o que vai acontecer comigo? A minha preocupação é a consequência da minha morte, porque eu tenho um filhinho pequeno, não sei o que vai ser dele se eu morrer hoje, ele falava, né? Porque ele falava assim: quando eu não tinha filho, eu pegava a cachoeira e descia, subia, queria pular de paraquedas, queria umas coisas arriscadas assim, que colocavam em risco a vida dele, né? Mas que agora ele já não tinha coragem mais de correr esses riscos por causa do seu filho pequeno, né? E Estevão também não tinha medo da morte. Olha o que diz Colossenses 3, 2. Vamos ler lá, irmãos. Vou trazer aplicações para nós hoje. Colossenses 3, 2. Diz assim, ó:
Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você se sente desafiado a isso, irmão? Para mim é um desafio isso daqui, quando eu leio um versículo como esse. De nós, na nossa humanidade, olharmos para as coisas que são do alto. Estevão não tinha medo da morte, né? Estevão sabia que ali o corpo dele seria apedrejado, que ele sofreria as consequências do seu posicionamento, mas ele pensava nas coisas do alto. Para nós, eu vejo que é um desafio nós pensarmos assim. Muitas vezes nós podemos declarar isso, mas dentro do nosso coração é um esforço diário que nós devemos ter, né? Nós estamos estudando na escola bíblica os conflitos da vida, e uma coisa interessante é que todas as lições, quase todas elas trazem uma crítica interna à igreja, de como a igreja tem lidado com os conflitos. Lá nós falamos sobre depressão, sobre suicídio, sobre ansiedade, sobre autoestima, baixa estima. Algumas trazem uma reflexão para a igreja sobre como a igreja tem lidado com a sua responsabilidade para com os irmãos da igreja, mas é unânime, irmãos, todos os conflitos da vida hoje, as doenças da mente, doenças físicas, em todas elas o caminho é um só: é Jesus, é crer na palavra, é voltar-se para o Senhor. E é isso que Estevão fez, né? Estevão voltou-se seus olhos para o Senhor. Ali diante de seus acusadores, ele olhou, teve uma visão. Ele não deixou de olhar para o Senhor, né? E é assim que nós devemos encarar, já que nós declaramos ser cristãos e acreditamos na palavra do Senhor, acreditamos no poder dos milagres que Jesus operou. Nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós devemos confiar no Senhor, continuar olhando para o Senhor. Isso é uma mensagem bastante clara na história de Estevão, né? Porque ele fisicamente ficou olhando ali e contemplando uma visão. Mas nós, irmãos, num momento de dificuldade na nossa saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade, seja lá em qual área da nossa vida, o caminho sempre vai ser esse. Muitas vezes é nesse momento que as pessoas não encontram forças, talvez, para buscar o Senhor, né? Outras se encorajam ainda mais, porque às vezes a única saída que elas têm é buscar o Senhor, né? Quando o médico fala assim, agora é só Deus para te curar, né? Aí a pessoa não tem escolha, né? Mas em outros casos, as pessoas se sentem tão fracas, tão desamparadas, tão frustradas que não conseguem buscar esse consolo, vamos dizer assim, esse refúgio no Senhor. Nós vemos um exemplo na Bíblia que foi o de Pedro andando sobre as águas, né? Também é bastante simbólico. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha ao redor, ele se amedronta e afunda, né? Mas nós vimos aqui que mesmo diante dessa dificuldade, além de estar com os olhos fixos em Jesus, fixos em Deus, Estevão também manteve-se cheio do Espírito. Nós vimos aqui durante esses textos que nós lemos umas 3 ou 4 citações de que Estevão estava cheio do Espírito. Nós vemos um outro exemplo ao contrário de Estevão, que foi o exemplo do rei Saul, né? O rei Saul começou a sua jornada com o Espírito do Senhor, ele foi ungido para ser o rei de Israel, mas no meio da jornada ele permitiu que o Espírito do Senhor se apartasse dele e seu ministério ruiu, né? Antes de passar para o próximo ponto, irmãos, eu queria ler com os irmãos Hebreus 12:12. Diz assim: por isso estabelecei, Hebreus 12:2. Hebreus 12:2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Isso aqui foi o que viveu Estevão, né? Olhando Jesus à destra do Pai. Então, além de uma reputação irrepreensível, né? Além de um conhecimento profundo da palavra, e além de
um olhar para o Senhor nas adversidades, outra lição que nós temos com a vida de Estevão é o amor cristão que ele exalava. Atos 7,60 diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com esta palavra ele adormeceu. E você entende que ele faleceu. Então, o seu último suspiro de vida foi um pedido de perdão àqueles que o assassinaram. Irmãos, isso daqui é outra coisa que é um grande desafio. Mais uma vez, na escola bíblica, o Rodrigo trouxe um relato esses dias, falando sobre perdão. Jaqueline acho que estava, de um acontecimento muito triste que teve há alguns anos aqui no Brasil, onde numa escola um homem fez muito mal ali a umas crianças, e ali o pai de uma daquelas crianças, dando entrevista para o jornal, ele declarou que ele pedia que Deus perdoasse aquele homem pelo que ele tinha feito para umas crianças ali naquela escola infantil. Naquele dia, na escola bíblica, a gente começou a lembrar desse caso e a maioria das pessoas que estavam ali se emocionaram, choraram, porque lembraram de um caso muito triste. Mas o pai, diante de uma dor terrível dessa, conseguia liberar perdão para o homem que matou o filho dele, criancinha. E aí o Rodrigo, estou usando aqui o exemplo do Rodrigo, porque foi ele que trouxe esse relato na escola bíblica, né? Assim, eu não teria esse espírito que esse pai teve, talvez não naquele momento ali no calor, que tinha acontecido há poucas horas. E eu vejo assim que, irmãos, isso é algo que é um processo, como o pastor disse, né? A caminhada cristã é um processo, e você conseguir ter uma maturidade dessa não é para muitos, né? É para poucos, né? Então Estevão teve, né? As pessoas estavam ali, enquanto as pessoas atiravam pedras nele, ele, com o seu último fôlego de vida, conseguiu exalar um amor cristão ali no perdão que ele liberou sobre aqueles homens. Mas ainda tem um último ponto que eu gostaria de trazer para nós nessa lição, é sobre o impacto e as consequências de um testemunho exemplar. Eu considero o Estevão como um testemunho exemplar, irmãos, por tudo isso que nós estamos falando, por desde o início sua reputação ser uma reputação irrepreensível, por ele ser um profundo conhecedor da palavra, ter autoridade, coragem e não abrir mão da palavra que ele tinha para ministrar, que era a salvação em Cristo Jesus, estar ali convicto e independente das consequências que estavam aguardando ele conseguir se manter firme. Por isso eu acho que ele é para nós um exemplo de testemunho. E o quinto, irmão, nós vamos ler então Atos do 1 ao 6. Atos 8, do 1 ao 6. Estamos caminhando já para o final. Atos 8, 1 diz assim: naquele dia, e Saulo consentia sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Agora nós vamos pular para o capítulo 11, versículo 19. Nós vamos ler o 19 e 20. Então Atos 11, 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes os evangelhos do Senhor. Aqui nós vemos o que aconteceu depois. Nós vimos aqui uma grande dispersão da igreja, né? Porém os discípulos ficaram ali reunidos. Irmãos,
essa dispersão foi fundamental para a expansão da igreja. Então, no momento em que a igreja se expandiu, os homens que foram ali separados foram levando a mensagem, né? E nós podemos ver pelo relato aqui de Atos 11 que o acontecimento de Estevão, né, aquilo que aconteceu com Estevão, repercutiu e reverberou na região. Então todo mundo passou então a ter conhecimento de quem foi Estevão, do que aconteceu com ele. E eu vejo, irmãos, lendo aqui a história da igreja, que isso foi como se fosse um divisor de águas na vida da igreja naquele tempo, né? Porque Estevão foi o primeiro a morrer por Cristo, né? Nós às vezes nos perguntamos se eu morreria por Cristo, a favor dessa mensagem, sem abrir mão dessa mensagem. Estevão foi o primeiro. Nós sabemos que depois todos os apóstolos passaram pelo mesmo, né? Todos eles morreram como mártires. Mártir significa isso, né? Alguém que morre sem abrir mão de uma causa. No caso de Estevão, sem abrir mão da mensagem da salvação através de Cristo, né? Então eu vejo que foi um divisor de águas, porque isso encorajou os irmãos diante da perseguição, né? Irmãos começaram a entender que se uma pessoa morria por causa dessa mensagem, essa mensagem tinha algo diferente, né? Se uma pessoa morre por isso, por algo que ela não abre mão de forma alguma, essa mensagem tem algum poder, né? Essa mensagem tem uma verdade atrás dela que faz um homem ter tamanha coragem, né? E nesse caso também a grande expansão que houve ali depois que os irmãos foram dispersos. E aí a história da igreja continua, mas nós vemos a importância de Estevão. Então, irmãos, nosso personagem de hoje deixa essas lições para nós, né? Sobre uma reputação. Nós, enquanto cristãos, temos muita responsabilidade sobre o nosso testemunho, sobre carregarmos esse título, esse rótulo, porque querendo ou não, a sociedade vive de rótulos, né? E o cristão, ele tem um rótulo. Muitas vezes a gente vê nas mídias assim, até uma conotação de zombaria, às vezes tratando cristãos como alienados, como pessoas talvez sem conhecimento, ou talvez pessoas que pregam uma coisa, pregam honestidade, mas não são, né? Nós sabemos que nós nos deparamos corriqueiramente com esse tipo de imagens que querem passar, né? Mas nós devemos então trabalhar para mudar essas coisas, mudar esse tipo de visão que as pessoas têm, né? Muitas vezes pessoas que não frequentam a igreja, ou pessoas que às vezes saem machucadas de uma igreja por um mau comportamento de líder, e aí nunca mais vai para a igreja porque acredita ali que a igreja é um centro de hipocrisia. Enfim, irmãos, por isso que nós devemos ter responsabilidade sobre o nosso testemunho, né? Nós devemos ter responsabilidade pela imagem que nós carregamos, né? Mas além disso também ficam as outras lições para nós sobre o conhecimento da palavra. Eu tenho certeza que Estevão, irmãos, ele não precisava que o pastor, o diretor da escola bíblica ficasse mandando mensagem para ele na escola bíblica, se você vivesse no nosso dia de hoje, né? Ele estaria no culto de quarta-feira com o maior prazer, no culto de sexta, né? Ele era com certeza um irmão comprometido, né, em se aprofundar nas coisas do Senhor, né? Tanto que ele também tinha um coração disposto a servir, né? Então ele foi chamado e passou a servir na igreja, mas ele não simplesmente serviu ali naquilo que ele foi designado, ele fazia mais, ele pregava, as pessoas sentiam-se atraídas, ele chamava a atenção das pessoas pela sua pregação, pelas coisas que ele dizia, a ponto de incomodar os religiosos que não concordavam com ele na época. Num momento de dificuldade, ele se manteve firme e olhou para o Senhor. Por que isso? Porque ele estava convicto, irmãos. Ele tinha convicção no seu coração, e cheio da palavra, e cheio do Espírito. Para ele foi algo assim, eu vejo que algo é uma consequência dessa vida que ele tinha, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da palavra. Manter-se firme e olhando para Jesus ali naquele momento de dificuldade foi uma consequência dessa vida, né? E um amor cristão que ele exalava. E aí nós nos remetemos ao perdão, né? E ao nosso trato com tanto os nossos, a gente fala assim, os inimigos, né? Mas geralmente a gente pode colocar os inimigos da igreja, aqueles que se levantam contra aquilo que a gente acredita na palavra de Deus, né? E por último, o que um bom testemunho causa, né? O que um bom testemunho
traz na vida da igreja quando os irmãos têm um bom testemunho, como o de Estevão. Amém, irmãos? Nosso personagem de hoje é esse. Como eu disse, a história dele não é muito longa, é longo mesmo é o seu discurso. Se os irmãos quiserem depois olhar, eu fiz aqui o resumo, é praticamente todo o capítulo 7 de Atos. Mas esse é o nosso personagem de hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que foi ministrada hoje. Nós tivemos aqui hoje, Pai, um bom exemplo, Pai, de um homem que viveu, eu acredito, Pai, que na plenitude de tudo que o Espírito proporciona na vida daqueles que estão, ó Deus, sensíveis ao Seu Espírito. Firmeza, ó Pai, convicção no momento de adversidade, fé e esperança, ó Deus, olhando para as coisas do alto, um cristão, ó Pai, disposto a servir ao Senhor e convicto da sua fé. Tudo isso são exemplos para nós, ó Pai. Nós queremos que o Senhor abençoe o nosso coração e que essa palavra entre no nosso coração, Deus, nos dando mais fé, mais ânimo, ó Pai, mais motivação nessa caminhada que é, Pai, a nossa vida cristã. Nós queremos ser cristãos, ó Pai, irrepreensíveis, queremos ter uma boa reputação, um bom testemunho, que as pessoas possam ver a Cristo sobre as nossas vidas. Olhando para nós, Pai, vendo a imagem de Cristo de uma forma, Pai, correta, de uma forma, ó Deus, que exala a verdade, que é o que a Tua palavra diz. Nós te agradecemos por este momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.